Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria aqui fazer um review, como já devem ter visto pelo título, não é? Da minha Fisheye Lens, uma TT Artisan 7.5mm/2, porque vai até f2, portanto, perceberam? Ora bem, eu não sou muito de fisheye, honestamente. Acho que essa moda já passou quando passou a moda do skate há 10 anos atrás. Se calhar estou a ser mau, mas foi quando passou para mim. Portanto, estou assim, porque eu andava de skate. Não parece nada, pois não? E então nunca fui muito de fisheye, tanto que esta é a primeira que eu compro, mesmo porque fui obrigado por lei. Havia uma lei que estipulava que... Não, estou a brincar. Nós aqui fazemos muitos 360, como já devem saber, já disse em alguns vídeos. E, para quem não sabe, os 360, fazendo com uma câmera mirrorless, precisam de uma lente fisheye ou algo do género. E esta foi a lente que eu escolhi. E acabamos por fazer bastante 360 e continuamos a fazer, profissionais. Mas, obviamente, não fazemos só 360. Portanto, eu achei que devia fazer um pequeno review desta lente, que é um mimo de lente, honestamente, porque custa pouco mais que um par de meias, mas faz um trabalho brutal, especialmente para quem anda nos 360 e para quem não anda e gosta do fisheye e está atrasado 10 anos nas modas das cenas. Portanto, estou a brincar. Eu também tenho feito alguma fotografia em fisheye porque, não sei, modas, não é? Ora bem, esta lente é muito, muito porreira e tem alguns downsides, obviamente, não é? As fisheye não são perfeitas, muito menos uma fisheye que não custa uma fortuna e um bocadito, mas eu acho que é uma lente muito engraçada para se ter, para usar assim, de vez em quando. Ora bem, primeiro downside que há, a lente tem uma capa. A lente tem uma capa e isto parece uma capa normal, não é? Até vocês perceberem que é uma capa que é tudo menos normal. Depois dá para separar em duas e basicamente o que vocês fazem depois é montar na lente. E basicamente ficam com uma lente assim, focus, please, focus. Eu sei que isto é um black hole of darkness e fica assim, com este aspecto. Se vocês virem, podem tirar esta parte, mas podem meter. E o que isto faz é, basicamente fica um círculo perfeito, se é que isso existe, não é? E basicamente ilumina-vos o fringing todo. Ilumina-vos o fringing todo à volta da vossa imagem, não é? Se não ficam sempre com um fringing azul. Claro que podem fazer crop depois, em vez de estar a usar isto, é o que eu normalmente faço, mas podem usar logo isto. Isso é o downside. Outro downside é a lente é totalmente manual, como podem ver pelos dials, não há aqui nada automático. Upsides, para uma lente deste preço, tem bastante qualidade, a imagem tem qualidade, vamos ser sinceros, tem qualidade, não é? Tem, não vamos estar aqui não, tem qualidade, é uma imagem que tem bastante qualidade, é uma imagem, lá está, que dá para fazer desde os 360 até ter o simples efeito fisheye, não é? Aquele círculo redondo no meio da vossa imagem, que vocês podem esticar ou não, mas que tem sempre aquele look icónico para mim dos skateboarders dos anos 90. Mas pronto, tem esse look icónico e para quem gosta, eu acho que é uma lente a considerar. Vou-vos mostrar agora alguns exemplos de imagens. Isto são algumas imagens tiradas aqui no escritório que vocês podem estar a ver. Se estiverem a olhar para o vídeo, olhem para o vídeo agora, se faz favor. Atenção. São algumas imagens tiradas aqui no escritório à pressão, digamos assim, não é? Em bom português, à pressão. Só para vos fazer aqui uma demo, não queria estar aqui a usar imagens
que foram super tratadas e não sei o quê. Não, imagens aqui tiradas assim um bocado rápido só para vos dar assim não são raw, mas são quase, para vocês terem noção do que é que uma lente destas é capaz de fazer. Obviamente que tem a distorção que tem. Agora, outro plus que esta lente tem, para mim, é ser bastante compacta. É o tamanho, é pouco maior que um polegar, portanto, um polegar ao alto, não é? Também não vamos exagerar, não é? Um polegar ao alto, a gente sempre a pensar cenas. E isso tem a vantagem de é mais uma lente na mochila e siga para bingo. Na dúvida, usa-se e pronto, e fica mais ali umas fotos diferentes no vosso set fotográfico que foram fazendo nesse dia. Portanto, para mim tem sempre esse plus. Tem o downside de ser um pouco pesada. A lente é um pouco pesada. Não sei o material, mas não é plástico. Portanto, é um bocadinho pesada. O que também quer dizer que dura. Digo eu, suponho. Eu tenho a lente há algum tempo. Já levou algumas pancaditas. Daquelas pancaditas de amor, não é? Tipo de cair ao chão e não sei o quê. E está impecável. Não me posso queixar. Portanto, bom trabalho de construção, especialmente para uma lente de um preço que eu acho absurdo para uma lente, honestamente. Eu não sei como é que o pessoal faz lentes a este preço, mas quem sou eu, não é? Mas acho que é uma lente bastante engraçada e não vou entrar em coisas técnicas, por isso vocês podem ver outros sites e outras cenas. Posso-vos é só mostrar exemplos. E o que é que eu gosto nela? Gosto que o ring da abertura seja clickable. Espero que consigam ouvir. Não é muito alto, mas é clickable e até faz alguma resistência. E o ring de zoom é suave. A lente abre um pouco quando se faz zoom, mas quando eu digo um pouco, há de ser tipo 2 milímetros, que ela cresce em tamanho. Portanto, também não é por aí. Depois, nunca tive problemas com o mount, mesmo não sendo um mount oficial, não é? Digamos assim, mesmo sendo uma lente de outra marca e baratuxa, entre aspas. Entre aspas não, baratuxa em bold, qual entre aspas? Baratuxa, pronto, é isso que eu tenho a dizer sobre esta lente. Já tirou uma série enorme de fotografias, especialmente em 360, e nunca tive problema absolutamente nenhum. Obviamente que sendo uma lente fisheye, em certos ângulos vocês vão apanhar com sun flares, não é? Especialmente quando estão a fotografar na rua, não é? Dentro de uma gruta não vai acontecer, mas na rua pode acontecer e muito provavelmente vai acontecer, mas isso é um problema das fisheye todas, portanto não posso julgar essa lente por isso. E depois, pronto, é uma lente manual que eu sei que muita gente não gosta, mas eu até gosto porque isto não é tudo, a vida não é tudo automatismos. E então, pronto, não tenho mais grande coisa a dizer. Foi um review assim curtinho para vos mostrar aqui alguns exemplos do que é que esta lente é capaz de fazer. Os exemplos foram todos tirados a f8. Esta lente é uma lente que não funciona como quase todas as lentes, mas não é fully open. Eu não gosto muito, acho que tem alguns problemas de softness, mas eu diria que a partir dos fully open é 2, F2. A partir dos 2.4, 2.8 já funciona bem. A partir do 8, F8, que é o que eu fotografei, o máximo é F11. F8 é o meu sweet spot, é onde eu gosto mais de ter a lente, fica tudo focado, fica impecável, a qualidade fica sharp de ponta a ponta. E eu gosto imenso. E espero que tenham gostado do vídeo e que tenham gostado das imagens e que tenham gostado de mim. Não é? Só assim é que podem fazer subscribe, senão não fazem. É pena. Pronto, é pena. E não, mas veja, pedrotomás.pt, estão lá alguns trabalhos em que realmente foi usada a fisheye, especialmente o trabalho do AMG GTR. Estão lá bastantes fotos de fisheye, portanto vão lá ver. Acho que ficou porreiro. Acho que é um daqueles exemplos em que dá para ver a utilidade ainda hoje de uma fisheye outside as fotos 360, não é? Portanto, não se esqueçam de like, subscribe
visitem o site, façam as cenas todas que têm a fazer, tipo no YouTube, e comentários e cenas, e até à próxima.